Você alguma vez já se perguntou assim, e se eu tivesse nascido em outra época? Tipo, eu acho que eu nasci na época errada. Antes era tudo mais glamuroso, mais chique, tinha uma vibe muito mais legal. Mas e se todos esses pensamentos fossem só uma grande ilusão e fosse bem diferente disso? É basicamente sobre isso que eu vou falar hoje na resenha que eu vou trazer. Oi gente, aqui é o Luiz e como eu disse, vou trazer a resenha dessa vez de um filme que infelizmente ele tá um pouco escondido aqui no Brasil com tantos lançamentos grandes que estão tendo, né? Tipo Eternos, inclusive eu fiz resenha aqui no canal, Kazaguchi agora também que se lançou. Então, infelizmente, ele acabou meio que sendo deixadinho de lado, o que é triste, porque é um filme que me surpreendeu bastante. E esse filme chama Noite Passada em Soho, que é um terror psicológico bem psicodélico, assim, bem diferentão, que eu realmente me surpreendi. Então, como sempre, vou estar falando um geralzão do filme, vou trazer os pontos positivos e negativos que eu achei, e tentar, de repente, aí convencer vocês a, sim, irem assistir esse filme aí que, né, já tô dando um spoiler que é um filme muito legal. Então, bora lá! Bom, Noites Passadas em Soho começa contando a história da Eloise, né, que gosta de ser chamada de Ellie, que é uma menina que mora no interior com a avó dela, né, da Inglaterra, e ela tem, assim, o sonho de ser uma grande, né, estilista de moda, assim, né, de produzir suas próprias roupas e tal. E essa chance chega pra ela, né, quando ela recebe uma carta dizendo que ela conseguiu entrar, né, ela foi aceita em uma universidade de Londres, né, que é a capital da Inglaterra. E ela decide ir, né? Só que acaba sendo não muito interessante quando ela chega lá, principalmente por causa desse choque de realidade que ela tem, né? De ver uma cidade grande, assim, de não ser tão mil maravilhas como ela pensava, né? Principalmente na questão né, da república que ela fica hospedada, né? Ela acaba conhecendo algumas pessoas não muito legais com ela e isso acaba levando ela a se mudar para um quartinho que fica num bairro chamado Soho, que é alugado por uma senhora. E nesse quarto, né, ela se encontra, ela acha maravilhoso e acaba morando lá por um tempo, e toda vez que ela dorme, ela acaba tendo visões que levam ela meio que pro passado, né, na década de 60, onde ela assume o lugar e enxerga pelos olhos de uma mulher chamada Sandy, que é uma mulher muito bonita, muito ambiciosa, que foi também para Londres, né, nessa época para tentar ser uma grande cantora. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. E é isso que a gente vai acompanhando, né? Toda vez que a Ellie dorme, ela tem essas visões e ela acaba gostando muito dessas visões, porque ela gosta muito da época, né, de épocas antigas, né? Ela ouve muito música antiga e ela acaba sendo fascinada pela Sandy, ela quer ser a Sandy, né? E ela fica com esse grande desejo de ser essa pessoa do passado que ela vê nas visões. Só que, conforme ela vai tendo cada vez mais contato com esse mundo antigo, ela vai vendo que tem muito mais por trás dos panos ali, né? Nem tudo é tão glamuroso. E esse paraíso, né, esse sonho acaba se tornando um pesadelo quando essas visões começam a afetar cada vez mais ela e se tornarem cada vez mais sombrias. Então é basicamente essa história. Ela tem uma premissa bem interessante, né, e que eu vou desenvolver mais aí começando com os pontos positivos do filme. Bom, começando a falar dos pontos positivos, eu posso destacar assim de cara o elenco, que é basicamente um grande destaque, é a dupla principal ali, né, que é a Eloise e a Sandy, né. A Eloise é interpretada pela Thomasin McKenzie e a Sandy pela Anya Taylor-Joy, que eu acho que muita gente conhece, né, tipo da Bruxa, o Gambito da Rainha também, que é uma série da Netflix, ficou mais conhecida. Então, elas arrasam na interpretação. A Thomasin, né, a Eloise consegue transparecer bem essa coisa de menina do interior, né, mais pura, assim, mais ingênua. E conforme a história progride, ela vai tendo, assim, uma maturação bem visível, né, conforme ela também vai tendo todos os choques de realidade, né, vendo que os sonhos dela realmente não são aquilo que ela achava. Então você vai ver essa progressão de personagem que é bem interessante, né? Ela também vai ficando cada vez mais perturbada pelas visões e tentando descobrir o mistério que tem por trás delas, né? Então acho que ela fez um papel muito bom. E a Anya Taylor-Joy como a Sandy é simplesmente assim
assim, parar o trânsito, porque ela tá muito bem aqui. Ela realmente transparece, assim, uma mulher forte, que sabe o que quer e tal. E quando ela começa, né, a Sandy começa a ver todos os sonhos dela, né, que ela tinha o grande sonho de ser uma cantora, sendo cada vez mais distorcidos por uma coisa que leva... Bom, eu vou ter que dar um spoiler aqui, né, mas esse sonho de ser cantora acaba se contorcendo pelo namorado / empresário que ela encontrou, né, que é o Jack. Tudo isso distorcido por ele para acabar virando uma rede de prostituição e tal. É bem pesado ver como ela é manipulada ali a entrar nesse mundo, né, e acabar não podendo sair mais dele. Então, a gente vê essas partes assim, elas arrasam muito, né, ver toda a transformação de personagem dessas duas é muito legal, e a interação entre elas, né, também é bem interessante de se ver. E também destacar como um grande ponto positivo desse filme são os visuais, são muito bonitos, tanto no passado quanto no presente, né, que tem esse jogo aí no filme, mas com principal destaque pro passado, porque é tudo, né, muito vintage, né, daquela época dos 60, então muito glamour, muita luz, e principalmente nas cenas mais de coisas... que passa na cabeça da personagem, aparentemente, né? As coisas mais surreais, assim, são bem destacadas com cores vibrantes, né? Umas cores neon, vermelho, azul, assim, que são bem chamativas, né? E fazem bastante alusão ao gênero giallo, né? Que são os filmes antigos, assim, de terror italiano. É um sucesso lá pela época de 70 e tal. Então o filme bebe bastante dessa fonte. Eu acho muito legal o que é feito ali, né, com a direção e a fotografia. Principalmente fazendo essa alusão do giallo, né, é bem interessante que isso tem bastante explicação, por exemplo, no quarto da personagem, né. O quarto fica do lado de um letreiro de um bistrô francês, então fica piscando uma luz vermelha e azul a todo momento, e isso dá um efeito muito bacana pro filme. Também posso destacar para todas as partes que aparecem, né, fantasmas para Ellie. Geralmente eles são, assim, aparecem em cores vermelhas e tal, uma coisa bem surreal. Quando a personagem tá pirando também, fica tudo nas cores bem diferentes. Então é um estilo bem único, bem bacana, que o diretor soube aproveitar bem. Também a história em si é muito bacana, ela é muito diferente, como eu já falei na sinopse. Ela traz todo esse jogo de passado e presente, um grande mistério a ser resolvido, né? Tem essa parte mais policial, da menina, né, da Eloise investigando. Então é bem interessante, e todos os simbolismos, né, que tem ali por trás das coisas que acontecem, né, como por exemplo as assombrações que perseguem a Eloise, tem um rosto desfigurado, né, são todos homens, né, com terno. Depois é dito, né, outro spoiler, cuidado, que esses são manifestações, né, de como a Sandy via as pessoas que ela acabava aceitando, né, o programa e tal. Ela só apagava da mente dela a cara dessas pessoas, então por isso que elas aparecem assim pra Eloise. Então tem muitos simbolismos ali que é bem forte, trata bastante da misoginia, do abuso que tem com as mulheres, então é bem forte e é bem impactante, assim, bem interessante mesmo de se ver. Até o último momento, inclusive, esse filme tem muitas reviravoltas, né? Tem 3 grandes reviravoltas que acontecem, né? Uma na metade e outras 2 no final. Mas dessa vez eu não vou dar spoiler, porque é realmente uma coisa que é sempre bom você ir assistir sem esperar por isso, mas é bem... São reviravoltas que pegam de surpresa, tirando uma ali que a gente já meio começa a deduzir, né? Por algumas pistas que são deixadas, mas essas reviravoltas são bem legais. Mas tem algumas coisinhas assim que incomodam um pouquinho, que não deixam esse filme assim ser completamente perfeito, porque se eu pudesse nossa, daria uma nota 10 pra esse filme, porque ele é muito legal. Mas tem alguns pontinhos assim que infelizmente acabam atrapalhando um pouquinho a experiência. Eu vou comentar mais sobre eles aí na parte dos pontos negativos do filme. Então, sobre os pontos negativos, vou começar falando sobre os personagens secundários, que são bem pouco utilizados, né, e desenvolvidos. Como por exemplo a Jocasta, que é a menina que divide o quarto com a Ellie quando ela muda pra República, que é aquele mega estereótipo de menina malvada. Ela é falsa, ela é podre, ela é chata, ela só olha pro próprio umbigo. Ela parece
Parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela é muito, muito mais do que isso. Caricata mesmo, beirando o caricato, né? Mas existe gente assim, por incrível que pareça. Então, né? É realmente uma pessoa que você pode cruzar na sua vida, que aparece ali, mas infelizmente ela aparece pouco, ainda mais pra segunda metade do filme. Ela mal aparece, infelizmente, porque acho que ela poderia ali dar uma coisa a mais na trama. E também esse tem até um pouco mais de destaque, que é o menino que acaba virando namorado da Ellie, que realmente o menino é um santo. Porque tanta loucura que acontece com ele, em tanta furada que a Ellie mete ele, e esse menino ainda consegue não largar a Ellie, tipo, eu vou te ajudar, fala comigo. Meu, esse menino merece um prêmio. Mas ele em si mesmo, ele não tem muito desenvolvimento, né? Muita diferença ali na trama. Então só fica esse grande vácuo. Infelizmente, né? A própria avó dele não tem muita serventia, né? Ela só serve pra dar um comecinho ali, pra citar, né? Que a Ellie tem esse poder, né? Sobrenatural, né? Ela é mais sensitiva. Atrás da porta. O negócio fica atrás de porta. Ela consegue ter essas visões de pessoas mortas. Mas, inclusive, esse ponto aí do poder da Ellie é algo que fica bem nebuloso, né? Você só sabe que existe por causa desse diálogo expositivo que tem no começo, com a Ellie vendo a mãe morta dela, que ela já viu bastante, né? E também a avó dela acaba falando, né? Que Londres pode ser muita coisa pra ela, né? Por causa do poder dela, de ser sensitiva e tal. E é isso. A gente tem que lidar com isso, né? Não explica sobre essa coisa dela voltar no passado e tal. Mas acaba que nem faz muita diferença, porque o filme traz tantas coisas acontecendo que a gente nem lembra desse detalhe. Mas tirando isso, tem algumas convenções, assim, de roteiro, que são bem... Quando você para pra pensar, assim, de primeira vez, você nem pensa nisso. Mas depois que você para pra pensar, você fala, nossa, por que isso? Eles não fizeram isso? Tipo, uma das reviravoltas, né, que acontece que ela simplesmente poderia ter sido evitada e resolvida se a Ellie tivesse perguntado pra dona do bar lá que ela começa a trabalhar o nome de uma pessoa. Era só fazer isso e tava tudo certo, mas não acontece. Quem é você? Tu. Não, você. Sim, eu sou tu. Responda a maldita pergunta, quem é você? Eu já disse. Mas basicamente tem algumas convenções aí que forçam um pouco a barra, mas tirando isso, tudo muito aceitável. Então são esses os pontos negativos que eu encontrei, né? Que acabaram dando uma derrapadinha aí no filme. Bom, pessoal, Noite Passada em Soho é um filme de terror psicológico bem interessante, com uma trama bem única, com visuais muito legais, que bebem de fontes de filmes antigos, diálogo. São filmes de terror antigo italianos. Tem um elenco muito bom, com destaque para Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy, que estão fantásticas. Também tem todas as questões que eles abordam, né, de misoginia, violência contra a mulher, que são bem impactantes. E tem todos os simbolismos que existem no filme por causa disso, que são também bem colocados. Também tem... acabei nem comentando isso nos pontos positivos, mas ele tem uma trilha sonora muito legal que agrega bastante, assim, pro clima do filme. Só que, infelizmente, ele tem uns pontinhos, assim, que dão uma escorregadinha, assim, acabam deixando a gente com... isso poderia ter sido melhor, mas que, de fato, não acabam, assim, com a graça do filme em nenhum ponto. Ouso dizer que esse é um dos melhores filmes que assisti no ano e super recomendo que se vocês conseguirem assistir no cinema, vão, porque vale muito a pena. Ou assistam aí quando estiver disponível nos streams e por aí vai. Então eu dou pra esse filme uma nota de 9. E, mais uma vez, assistam, porque vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like se vocês curtiram. Comentem aí se vocês ficaram com vontade de assistir o filme ou se já assistiram. Se vocês concordam comigo, discordam comigo. E também se inscrevam, porque isso me ajuda demais e eu agradeço muito. Então é isso, pessoal. Deixo vocês por aqui e até o próximo vídeo.